Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. O vídeo já vai começar. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículos 11 a 18. Segunda de Pedro 3, 11 a 18. Os irmãos acharam o texto? Sim? Acompanhem comigo a leitura da Sagrada Escritura. Eu vou aguardar mais um instantezinho, eu ouvi páginas girando. Então até a gente achar, para que todos nós leiamos. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro termina: a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, e nós podemos acrescentar, amém. Oremos, por favor. Obrigado por esse culto, pelo retorno da nossa escola dominical, por esse domingo, dia do Senhor. Como é bom estarmos aqui. Sabemos que nesse lugar o protagonista é o Senhor, e não há outro. Sabemos que nesse lugar o Senhor é exaltado, adorado, elogiado, reconhecido entre nós como superior, como maior, como diverso. E nós, neste reconhecimento, somos satisfeitos. Ao olharmos para o Senhor, cantarmos a sua glória, falarmos contigo, ouvirmos a sua voz, todos nós somos levados a reconhecer ou ao reconhecimento de que o Senhor é o protagonista. Que o Senhor seja o protagonista também na exposição do texto sagrado. Que não haja nenhum roubo de sua glória, nenhuma usurpação de sua sabedoria e majestade. Que eu possa ser achado aos seus pés. E que aos seus pés a sua palavra ecoe e fira o nosso coração,
Certa feita um teólogo disse: feriste-me com tua palavra e eu te amei. Ó Deus, fira-nos com sua palavra, dilacera o nosso coração com sua lei, e que ao término sejamos encontrados com os mesmos olhos do amante que olha para a sua amada. Fazer isso por nós e em nós é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há muita coisa interessante nesse texto aqui, mas talvez a mais ou a maior delas esteja no fato de que estas são as últimas palavras de Pedro. Se você conhece o Novo Testamento e se você conhece os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, se você conhece Atos dos Apóstolos, você há de reconhecer que Pedro é uma das figuras principais de toda essa história. Ele está lá em Mateus, nem sempre nas melhores ocasiões, mas ele está lá. Ele está lá em Marcos. Aliás, em Marcos, acredita-se teologicamente que o autor intelectual é Pedro, que Marcos só é o amanuense, o copista, que Marcos é aquele que ouve os relatos de Pedro e escreve. Em Lucas também Pedro está lá, não só no primeiro relato de Lucas, o Evangelho, mas no segundo relato de Lucas também em Atos dos Apóstolos. A metade de Atos dos Apóstolos fala de Pedro. Pedro escreveu 2 cartas, e estas últimas palavras aqui, que acabaram de ser lidas, são as últimas palavras de Pedro a este mundo. Depois daqui, Pedro se calou, sua pena nunca mais escreveu. Nos diz a história da igreja que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, foi levado por dois soldados ao lugar do martírio, pede para que a cruz seja invertida, não num ato contrário ao Senhor Jesus, mas num ato de profunda humildade. Pedro diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre foi, eu não sou digno de ser posto na mesma posição que ele. Pedro parte desse mundo, mas suas palavras aqui estão, e a grande pergunta é: o que o grande apóstolo, o líder dos apóstolos, o que essa figura tão presente em Mateus, Marcos e Lucas, tão presente em Atos, que escreveu 2 cartas, o que esta figura gigantesca que morre de cabeça para baixo tem a nos dizer? Quais são as falas, as últimas falas do grande apóstolo Pedro para nós outros? A fala de Pedro pode ser resumida da seguinte forma: aquilo que nós devemos ser, aquilo que nós devemos crer, aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos de esperar. Crer, ser, fazer e esperar. E a ordem dos fatores não altera nenhum sentido da mensagem. Então essas coisas vão se intercambiar. Ora, aquilo que nós devemos esperar vai aparecer na frente, ora, aquilo que nós devemos ser vai aparecer antes do que aquilo que nós devemos fazer e vice-versa. Então não se preocupe muito com essa ordenação. Comecemos o texto por aquilo que nós devemos de esperar. Olha o versículo de número 11, o que Pedro está dizendo: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas. Que coisas são essas? Nós poderíamos perguntar para o velho apóstolo Pedro. Ora, estas coisas estão contidas no restante, na parte primária do capítulo, mas elas são bem ilustradas no versículo de número 10. Olhe comigo o versículo de número 10.
Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro está falando do dia da volta do Senhor Jesus. E perceba como que sua fala é fabulosa. A volta do Senhor Jesus será como a vinda de um ladrão. Não que ele será um ladrão que aparecerá, mas ele virá quando menos se espera. E este dia é o dia do Senhor, é o grande dia do julgamento, é o grande dia no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Pedro está dizendo que um som ensurdecedor fará com que os céus passem. Os elementos serão abrasados. Elementos aqui são os elementos descritos lá no início de Gênesis. O sol, a lua e as estrelas serão incendiados. Toda a terra e todas as obras feitas nessa terra serão atingidas. Tudo que foi feito, cidades, prédios, ferrovias, rodovias, equipamentos dos mais variados, tudo será atingido. Então Pedro diz: visto que todas essas coisas devem ser assim desfeitas, a terra como ela existe deve passar. Então ele está dizendo: espere, porque isso é certo e vai acontecer. O dia do Senhor virá como um ladrão. O mundo como nós conhecemos há de passar. Chegará o dia onde um estrondoso som, ou conforme explicitado na Sagrada Escritura, um estrepitoso, bonita palavra, estrepitosa, eu não a conhecia, um estrepitoso estrondo, fará com que esse mundo seja desfeito. Essas coisas vão acontecer, quer eu queira, quer você queira, quer nós queiramos, isto irá acontecer. Agora, como nós devemos estar? Como nós devemos ser encontrados? O texto diz: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Quando esse dia chegar, nós devemos ser como os que vivem em santo procedimento e piedade. É claro que aqui Pedro está dando exemplos do cotidiano, mas nós, para efeitos didáticos, podemos dar exemplos do passado. A lista, por exemplo, dos heróis da fé, no livro de Hebreus, vai elencar uma série de pessoas, homens e mulheres, que são modelo para nós, que determinam o nosso jeito de viver, o nosso estilo de vida. Pedro está dizendo: o dia do Senhor vai chegar. Esse mundo vai ser devastado, destruído. Esse mundo será destronado, ele será arrancado do seu lugar. E quando esse mundo, quando esse dia, quando esse momento chegar, nós devemos ser como os heróis da fé do passado. Nós devemos ser encontrados vivendo em santo procedimento, vivendo em profunda piedade. Note que Pedro está dizendo que os crentes devem ser pessoas cujo procedimento é puro, pessoas cuja prática é pia ou piedosa. O dia do Senhor está chegando. O dia em que os elementos serão abrasados está muito próximo. E aqui, meus irmãos, quando eu digo isso, eu tenho sempre o cuidado de explicar. O dia do Senhor está muito próximo porque eu determino o futuro, porque eu sou uma espécie de profeta moderno? Claro que não.
O dia do Senhor está muito próximo quando comparado ao momento em que a carta que Pedro escreveu foi escrita, por exemplo. Daquele tempo, havia pelo menos, ou quase, 2000 anos a mais. Nós estamos 2000 anos mais perto. Quando que o Senhor voltará? Ora, será como um ladrão, que pode ser hoje, ou pode ser daqui a 2000 anos, não sabemos. A grande questão não está no dia em si, ou na determinação da data. A grande questão é que quando esse dia chegar, eu e você devemos ser pessoas que vivem com procedimento santo e com prática santa. Eu devo esperar a volta do Senhor Jesus e devo viver em santo procedimento. Mas essa espera, esse aguardar, esse ansiar, essa antessala da volta do Senhor, como devemos estar nessa antessala? Versículo de número 12 nos diz claramente: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ora, como assim? Esse é um texto que ele foi deturpado, e exatamente pela falta de análise textual, algumas coisas formam teologias não tão verdadeiras. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que no dia que a igreja evangelizar todas as nações, aí será a volta de Jesus. Você já deve ter, inclusive, pensado que a igreja pode apressar essa volta do Senhor Jesus, mandando missionários para os 4 cantos do mundo. Ora, nós não podemos apressar a vinda do Senhor em hipótese alguma. E é bem verdade que o evangelho do reino será pregado nos 4 cantos do mundo, e aí ele virá. Mas a questão não está relacionada ao trabalho da igreja, como por exemplo, a igreja prega o evangelho nos 4 cantos do mundo e então ela apressa o Senhor. É como se a igreja olhasse para o céu e dissesse: vamos Deus, porque a gente já fez a nossa parte. Isso seria loucura. O evangelho será pregado aos 4 cantos do mundo, porque a promessa de Deus em Abraão era que todas as nações seriam benditas nele. A ideia aqui é que o evangelho, ele não é centrífugo, ele não é de fora para dentro, ele é centrípeto, ele é de dentro para fora. Em ti, Abraão, todos serão abençoados, e no dia que todos forem abençoados, e aqui todos não é a totalidade de todas as pessoas, todos é o maior número possível. No dia que todos forem abençoados, aí chegará o fim. Então a igreja não precisa alcançar especificamente todos os povos não alcançados para que o evangelho venha. A igreja precisa continuar o seu trabalho de fazer com que a fé venha de dentro para fora e alcance todos os lugares. Mas o texto aqui está falando apressando. Como é que a gente interpreta esse texto? Aguardando ansiosamente ou aguardando de forma operosa. É essa a ideia. O dia do Senhor vai chegar. E o dia do Senhor será catastrófico. Olha comigo o versículo de número 12. Os céus serão incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Pensa nisso. Sol, lua, estrelas em chamas, abrasados, e agora se derretendo. O mundo sendo desfeito. Esse dia chegará. Quando esse dia chegar, eu e você devemos ser achados em santo procedimento e piedade. Mas até esse dia chegar, a nossa espera não é uma espera passiva, é uma espera que apressa a vinda. Ou em outras palavras, é uma espera que opera. O que seria uma espera que opera? A igreja espera a volta do Senhor Jesus, pregando o evangelho a toda criatura. Nós não esperamos a volta do Senhor Jesus numa vida monástica. O santo procedimento e a piedade não podem ser aplicados dentro de um castelo medieval. Entenda bem, meu irmão. Deus nos chamou de santos no mundo.
Deus nos disse que nós somos o sal e a luz nas trevas ou no mundo insosso. Por isso a ideia do sal, não só de dar o sabor, mas no mundo em putrefação, no mundo em podridão. O sal mantém o seu estado mais saudável. E nós fazemos isso lá fora. Eu disse hoje na escola dominical, que há escola dominical, e aqui fica o meu alerta a você. A escola dominical é a academia da piedade, onde você recebe as ferramentas espirituais para lutar contra as hostes infernais no mundo lá fora. Você entra na igreja para aprender a viver piedosamente. E lá fora no mundo, você espera de forma operante ou operosa. Você espera pregando. Você espera anunciando. A volta do Senhor Jesus está chegando, o dia do Senhor está às portas. Como nós devemos ser santos e piedosos. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos ter uma espera ativa. Nós devemos ter uma espera que age. Nós devemos aguardar esse dia pregando o evangelho a toda a criatura. Não é porque há uma promessa para nós que nós podemos nos abster dessa realidade. Olha o versículo de número 13. Pedro antecipa uma possibilidade de atuação dos crentes. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra nos quais habita a justiça. Perceba que o argumento principal de Pedro é dizendo: os céus serão abrasados, os luminares serão derretidos e os ímpios serão punidos. Nós não temos esse destino, nós temos uma promessa, nós aguardamos novos céus, nós aguardamos nova terra, nós aguardamos um lugar onde a justiça vai habitar. Mas isso não nos dá o direito de não fazer nada até esse dia chegar. Então essa fala tem dois significados. Primeiro, mostrar a diferença do destino do ímpio e do justo. Em segundo lugar, puxar a orelha daqueles que poderiam pensar algo semelhante a isto, ou a algo semelhante a este. Já que a volta do Senhor se aproxima, e eu estou livre dessas punições infernais, eu vou esperar isso de forma tranquila, serena, porque há um destino maravilhoso me aguardando. O texto não nos dá essa possibilidade. Apesar de existir sim um destino glorioso nos aguardando, não podemos esperar esse destino de braços cruzados ou de pernas cruzadas. Devemos aguardar esse destino pregando o evangelho. O que eu devo esperar? A volta de Cristo. Como eu devo ser santo e piedoso? O que eu devo fazer? Pregar o evangelho a toda criatura, como se a volta de Cristo dependesse da minha pregação. Ou, numa atitude mais egoísta, como se a promessa de vida eterna, de novo céu e nova terra, pudesse ser conquistada com a força da própria mão. Por essa razão, qual razão, Pedro? Versículo 14. A razão do novo céu e da nova terra, a razão da punição dos ímpios, a razão da promessa dos crentes. Por esta razão, pois, amados, esperem essas coisas, mas empenhem-se muito para ser achados pelo Senhor em paz, sem mácula e irrepreensível. Que incrível esse texto. Que incrível. Pedro está dizendo: a volta de Jesus está chegando, gente. Os céus passarão, os luminares serão abrasados, esses elementos serão derretidos, haverá uma destruição como nunca dantes fora vista. Quando esse dia chegar, os ímpios serão punidos, mas vocês não precisam temer, porque há uma promessa de novos céus, de nova terra, de um ambiente novo,
de uma criação nova sendo entregue a vocês, há uma promessa, não há um temor com esse derretimento, com essa destruição do globo e de todo o nosso sistema solar. Não é necessário o desespero, porque para vós outros está reservada uma herança no céu, e uma herança de novos céus e nova terra. Contudo, vivam em santo procedimento. Contudo, achem-se pregando o evangelho. Contudo, empenhem-se em ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E o termo-chave aqui no versículo de número 14 é empenhem-se. Irmãos, Jesus está voltando para estar com ele nessa nova criação e não ser punido por ele nesta antiga criação. Devemos ser crentes que vivem de forma santa, pessoas que lutam pela piedade. Devemos ser pessoas que procuram a paz, cujas vestes não têm manchas, cujo procedimento é irrepreensível. Mas talvez antes que eu termine essa minha fala, cujo procedimento seja irrepreensível, você me pare e diga: pastor, qual de nós será capaz de ser achado assim naquele dia? Qual de nós? Por mais que eu queira paz, tem um monte de gente que só quer guerra comigo. Por mais que eu não tenha mancha, esse mundo sujo, esse mundo caído, insiste em fazer manchas em mim e impregná-las. Por mais que eu tente ter uma conduta ou um procedimento santo, uma moral ilibada, eu me encontro em repreensão em todo o tempo. Eu me encontro em repreensão com as coisas que eu falo, com as coisas que eu vejo, com as coisas que eu ouço, com as coisas que eu sinto. Como então poderemos ser achados dessa forma? Ora, meus irmãos, é bem verdade que nenhum de nós alcançará a plena santificação em vida. É bem verdade isso. Nós não entendemos que é possível atingir a perfeição. Eu não me tornarei completamente santo nesta vida, não dá. Por mais que eu queira, por mais que eu me esforce, por mais que eu lute, as manchas e as marcas desse mundo são profundas demais para serem retiradas por mim. Da mesma forma que as listras da zebra não podem ser retiradas por ela, e nem as pintas da onça também podem ser suprimidas. Como então ser achado naquele dia desta forma? Meus irmãos, a palavra de consolo que eu entendo advir do texto é que o objetivo não é a perfeição plena, não é isso que o texto está nos dizendo, mas o objetivo é que, como crente, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Hoje eu tenho que buscar mais a paz do que eu busquei hoje. Hoje eu tenho que buscar mais a paz do que eu busquei ontem. Hoje eu tenho que limpar mais as minhas vestes com as sujeiras que elas foram impregnadas ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E é uma vida progressiva, é uma santidade continuada, é uma piedade que vai sendo construída, é um santo procedimento que vai sendo adquirido por meio do hábito, por meio da repetição. Os gregos diziam que o hábito é a repetição de atos até levar à perfeição. Nesse caso, nós não chegaremos à perfeição da santidade, mas se eu desenvolver o hábito da santidade, do santo procedimento, de buscar a paz, de limpar as minhas vestes e de lutar contra aquilo que me reprime ou aquilo que me repreende, certamente no dia do Senhor, eu serei encontrado apto.
Olha o versículo de número 15. O versículo de número 15 mostra isso. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Sim, a paciência de Deus redunda em salvação. É a paciência de Deus que faz com que um monte de gente seja salvo. É a paciência de Deus que retarda a volta de Cristo, permitindo com que o Evangelho seja pregado a toda criatura, com vistas do maior número de salvos. E essa mesma paciência é que faz com que eu e você consigamos construir uma carreira cristã, mesmo que lenta. O Senhor Deus é extremamente paciente para conosco, não lança em rosto os nossos pecados, renova a sua misericórdia a cada manhã, é compassivo, é assaz benigno, o Senhor é longânimo, e essa longanimidade redunda na nossa salvação. Eu usei essa frase esses dias, não sei se aqui em outro lugar, e eu não lembro, mas pouco importa, pois a frase ilustra bem, mesmo se repetida por 1000 vezes. Eu não sou quem eu devo ser, eu não sou quem eu quero ser, mas eu não sou quem eu era. A volta de Jesus se aproxima. Como é que eu devo ser achado naquele lugar? No mais alto nível possível. O que eu devo fazer até lá? Eu devo pregar o Evangelho, eu devo lutar pela paz, eu devo limpar as minhas vestes, eu devo repreender a minha carne, eu devo impor para mim uma piedade e um santo procedimento, e mesmo que isso me traga prejuízos dos mais variados, ainda assim, não seriam tão caros quanto perder a vida eterna ou perder a chance de viver em novo céu e nova terra. Ótimo. Então entendi, Pedro, entendi o que você está dizendo. Você está dizendo que o dia do Senhor será terrível. Ok, a gente não precisa ter medo, porque para nós está reservado um outro lugar. Pois bem, mas você também está me dizendo que naquele dia eu tenho que estar bem. Eu não posso estar lá meio sambado, eu tenho que estar crente, eu tenho que estar firme. Ok, está me dizendo também que eu não posso ficar deitado em berço esplêndido, fugir para um monastério, esperar esse dia chegar em santidade, em oração. Eu devo fazer isso pregando o Evangelho. Entendi. A boa notícia é que o Senhor tem paciência, então Ele vai dando tempo, Ele vai nos ajudando. Ok, mas eu preciso de um combustível, Pedro. Eu preciso de alguma coisa que me fira todos os dias, que me lembre que eu devo ser achado em santo procedimento e piedade, que eu devo ser achado em paz, sem mácula irrepreensível. Eu preciso de um espinho na carne. Eu preciso de algo que me recorde que o dia do Senhor está chegando. Eu preciso de algo que recorde que eu tenho que ser achado santo. Eu preciso de algo que me recorde que eu tenho que pregar o Evangelho. Eu preciso de algo que me lembre dos tesouros do novo céu e da nova terra e das angústias do céu se abrasando. Qual seria então, Pedro, o lembrete que jamais me deixaria esquecer dessas coisas? Versículo 15. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Olha que texto incrível. Há uma falácia que diz que a igreja é que criou a Escritura. Meus amados irmãos, olhe para esse texto. Pedro começa dizendo, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu. Como igualmente as Escrituras de Paulo. É isso que Pedro está dizendo. Pedro reconhece claramente que as suas Escrituras são inspiradas por Deus. Reconhece que as Escrituras de Paulo também são. Ele diz que Paulo fala desses mesmos assuntos em suas epístolas. Que assuntos? Da volta de Jesus, do jeito que a gente deve viver, de como a gente deve proceder,
de quem a gente deve ser, daquilo que a gente deve conhecer. Essas coisas Paulo também disse. E tantos meus escritos, diz Pedro, quantos de Paulo, se você olhar no finalzinho do versículo de número 16, são deturpados como as demais escrituras. Pedro tem absoluta certeza de que aquilo que ele está escrevendo é palavra de Deus. Tem absoluta certeza do que Paulo escreveu em suas epístolas é palavra de Deus. E Pedro diz que é tão palavra de Deus como aquilo que Moisés, que Isaías, que Malaquias e que outros tantos escreveram. Não foi a igreja que determinou o cânon. A igreja reconhece o cânon, reconhece a Bíblia. Quem determina a Bíblia? A própria Bíblia. É ela que determina quem ela é. Mas o assunto não é esse para nós, esse é só o comentário teológico. Qual é o espinho que há de me lembrar o tempo todo de que eu não posso vacilar? Pedro está dizendo, a palavra do Senhor. A volta de Cristo se aproxima. Será um dia terrível para os ímpios, glorioso para os justos. A volta de Cristo se aproxima e nós não podemos vacilar, porque nesse dia temos que ser achados em santo procedimento, em piedade, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Não podemos deitar em berço esplêndido, porque temos que esperar de forma ativa, pregando o Evangelho. Como seremos lembrados sobre isso? Por meio da Escritura Sagrada. É impossível formatar o coração e a alma de acordo com o que Deus quer, sem ou a parte da palavra de Deus. É impossível eu e você nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos sem a Bíblia. É impossível. A Bíblia é o leite pelo qual nossos músculos vão sendo formados. A Bíblia é o alimento que nos faz fortes o suficientes para naquele dia sermos achados em santo procedimento e piedade, sermos achados em paz sem mácula e irrepreensíveis, para sermos achados aptos e prontos. O que eu devo esperar à volta de Cristo? Quem eu devo ser? Crente. O que eu devo fazer? Pregar o Evangelho. E o que eu devo conhecer? A Bíblia o tempo todo. E tenho que conhecer a Bíblia do jeito certo. Porque Pedro diz no versículo de número 16: os ignorantes e estáveis deturpam as Escrituras. Versículo 17: amados, estais prevenidos, acautelai-vos, pois esses insubordinados querem vos arrastar. O cenário é fantástico, o cenário é fabuloso. A volta de Jesus se aproxima. Daqui até lá estamos em guerra. A guerra é tamanha que há uma multidão de insubordinados, há uma multidão de ignorantes, há uma multidão de instáveis, há uma multidão de cães latindo, há uma multidão de leões rugindo, e todos esses tentando nos puxar. Somos arrastados para todos os lados. Pedro diz, nós temos que nos proteger desses, nós temos que ficar firmes, nós temos que olhar para o alvo e prosseguir. A volta de Jesus se aproxima, o novo céu se aproxima, a eternidade nos espera. Lutem, tendo a Escritura como ferramenta, tendo a Escritura como norte, tendo a Escritura como guia, tendo a Escritura como bússola, para não errarmos o caminho da terra prometida.
Estejais prevenidos, para que não descaiais da vossa própria firmeza. As metáforas são enormes, o campo de batalha, o mar bravio. Agarre-se na pedra da salvação, no rochedo que te mantém fora da água, e mantenha-se firme, até que chegue o dia em que te acharão como náufrago e te retirarão desse ambiente caótico e te colocarão na terra prometida. E este rochedo da metáfora só pode ser conhecido como a Escritura. Mas talvez você diga: pastor, essa metáfora não é boa, porque Cristo Jesus é a rocha da nossa salvação. Eu digo a você que no Evangelho de João ele é chamado de palavra. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O Senhor Jesus e sua palavra se misturam, não dá para separar um do outro, não dá para distinguir um sem o outro, não dá para ouvir e obedecer um sem amar o outro. Então, termina Pedro, e aqui eu me encaminho para o final do sermão. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a volta do Senhor está por aí. Os dias são maus, terríveis. A volta do Senhor se aproxima. De forma veloz e ligeira, se aproxima. A volta do Senhor será um verdadeiro hecatombe. As montanhas se derreterão, o mar será retirado, o céu será dobrado como um pergaminho, os luzeiros se abrasarão e derreterão sob as nossas cabeças. Saraivada de pedras, chuva de meteoros cairão, erupções vulcânicas, terremotos. Esse mundo será partido no meio, como um biscoito é partido ao meio pela mão de uma criança. Esse mundo será desfigurado. Contudo, para os crentes há uma esperança, e essa esperança é a de novo céu e nova terra, num lugar onde habita a justiça, num lugar de paz, onde o leão e o boi pastarão juntos, onde a serpente não mais nos alcançará. Só que até esse dia chegar, eu e você não podemos vacilar. Eu e você precisamos da Escritura picando o nosso corpo, zunindo no nosso ouvido, ferindo os nossos pés como um espinho que lá está preso. Precisamos da Escritura para que ela nos oriente. Sem ela estamos perdidos. A Escritura nos dará condição desse viver em santa piedade, deste viver em paz e sem rusgas, desse viver em pureza e não manchas, nos dará condições de esperar ativamente, de aguardar pregando e trabalhando. Somente a Escritura nos fará esse crescer na graça e no conhecimento, somente de forma ativa, crescendo, de fé em fé, de valor em valor, de grão em grão, lendo mais, orando mais, conhecendo mais, amando mais, nos parecendo mais. Somente assim chegaremos ao fim de forma gloriosa. Pastor, tá bom. O final da vida do crente é glorioso, o final da vida do ímpio é terrível, daqui para lá tem muito serviço para fazer. Compreendi. Mas talvez, se a sua compreensão foi só essa, lhe falte a última pitada. Versículo de número 18, termina com Pedro dizendo: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Sabe qual é o efeito que isso tudo tem que te trazer? Não é o efeito ordinário. O efeito ordinário é muito trabalho. O efeito ordinário é olharmos para isso e dizermos: nossa,
Tem muita coisa, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ser mais crente, eu tenho que evangelizar. O efeito ordinário é, ok, mãos à obra, vamos à luta e avancemos. Sim, esse é o efeito ordinário. Mas o efeito extraordinário não pode ser tirado diante dos nossos olhos. Qual é o efeito extraordinário? Que isso é uma baita de uma bênção. Irmão, a você foi destinada a salvação. Entenda isso. Se todo o trabalho do mundo lhe fosse dado, ainda assim nada seria. Porque aos demais o que lhes espera é fogo e enxofre eterno. Mas você teve os ouvidos abertos. Em algum momento da sua vida, sabe lá Deus por quê? Seus olhos viram a cruz ensanguentada. A você foi destinado os tesouros eternos, a você que não era ninguém e nunca será, a você foi-lhe dado as chaves das mansões eternas, a você foi-lhe destinado o paraíso, a você foi-lhe destinado a eternidade, a você foi-lhe dada a salvação. E se isso não ferir o teu coração, e não te fizer cantar, porque Pedro aqui está cantando, Pedro termina a sua última fala nesse mundo, é cantar. Pedro se levanta, do alto da sua pequenez, e abre os seus braços ao mundo e diz, a Deus seja a glória para sempre. Pedro sobe no alto dos seus poucos centímetros de caráter, de santidade, de piedade, e ele sobe sobre tudo isso, e canta as glórias do Salvador. O texto não tem que te deixar temeroso pelo trabalho que lhe resta. O texto tem que lhe fazer cantar o canto glorioso da dádiva que lhe foi dada. Você foi salvo, meu irmão. O inferno não é o seu destino. A volta de Cristo é uma dádiva. Trabalhar até lá não é nada, pois tamanha a glória, pois tamanha a honra, jamais poderá ser mensurada. O último texto de Pedro para nós é, Jesus está voltando, trabalhe firme, mas não esqueça, que sobre você está a dádiva do privilégio, de ter sido salvo, de ser salvo, e de desfrutar eternamente dessa salvação. A Ele seja a glória, tanto no dia de hoje, como no dia da sua volta. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós terminamos hoje essa série de sermões sobre mensagens para o ano de 2024. E nós terminamos essa série ouvindo que o Senhor está voltando, que o dia da sua volta será terrível, que temos que ser achados naquele dia santos, mas até lá temos que continuar crescendo, avançando, pregando. E o que nos fará fazer isso é a tua palavra, que há de nos ferir o tempo todo, nos lembrando que esse mundo não é nosso, que a terra prometida ainda não chegou, que até lá tem muita coisa a ser feita. Tudo isso pode gerar em nós uma certa ansiedade. Mas Pedro acaba com tudo isso por meio do seu Espírito e claramente, porque é a sua palavra, dizendo para nós, a dádiva de ter saído da terra da destruição e rumar em direção à terra prometida, é um privilégio que poucos receberam, pois afinal de contas, muitos foram chamados e poucos foram os escolhidos.
A metáfora escrita por John Bunyan em Peregrino ilustra bem o homem que saiu da terra da perdição, enfrentou inúmeros desafios, mas no final da jornada encontrou a terra da salvação. E é um privilégio ser tirado de um tremendal de lama, de um lamaçal infernal, e ser colocado no reino do Filho do seu amor, ou no reino do amor do seu Filho. Que a gente não se esqueça que é um privilégio ser crente, que é um privilégio ser salvo, que é um privilégio conhecer o Senhor Jesus, que a gente não se esqueça que amar a Deus é uma dádiva, que amar a Cristo é uma honra, que a gente não se esqueça que o Evangelho a qual nós cremos nos foi imputado por justiça, de fora para dentro. Não nos esqueçamos que esse presente veio do céu, e a gente, pequeninos, homúnculos, diminutos, minúsculos, não merecia, mas mesmo assim recebeu. Tem trabalho a fazer? Tem. Mas não permitamos, em momento algum, nos esquecer que ser crente é a maior dádiva da vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Que essas mensagens para o ano novo sejam enraizadas no nosso coração e que a gente possa viver de acordo com cada uma delas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.